Olá, bom dia. Eu sou o Eduardo Catar, editor do Núcleo de Política do jornal O Estado de São Paulo. Como parte da nossa intensa cobertura eleitoral, temos o prazer de conversar hoje com o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Governador, bom dia, obrigado aí por nos atender. Bom dia, Eduardo, bom dia para quem está nos acompanhando. É um prazer estar com vocês aí no Estadão. Prazer é todo nosso, governador. Conosco também os repórteres Marcelo Godoy e Pedro Venceslau, colegas aqui de redação. Bom dia, Godoy. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, governador. Bom dia, governador. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Pedro. Ok. O governador Romeu Zema, de 57 anos, conquistou seu segundo mandato à frente do governo de Minas, com uma votação expressiva aí no último dia 2, né? Teve 6 milhões de votos e venceu já no primeiro turno o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Calil tinha o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato ao Palácio do Planalto. O governador Zema declarou apoio agora, né, após o primeiro turno, ao presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição. Eu queria introduzir já com uma pergunta, governador. A eleição presidencial foi bastante apertada em Minas Gerais, um estado que é o segundo colégio eleitoral do país e sempre fundamental aí na decisão de uma eleição presidencial. Lula obteve 5,8 milhões de votos, um contingente parecido aí com o que o senhor teve, e Bolsonaro 5,2 milhões. Como que o senhor espera contribuir para a votação do presidente no segundo turno? Como e onde, por favor? Bom, Eduardo, nós temos aqui em Minas Gerais uma história trágica com relação ao PT. Para quem acompanha o Estado um pouco mais de perto, sabe que a tragédia da gestão 2015-2018 do PT em Minas Gerais precisa ser sempre relembrada para que ela não se repita. E é o que eu vou procurar fazer muito nesse mês agora de outubro, para poder deixar claro aqui para o mineiro o desastre que foi tanto a gestão PT em Minas e também em várias cidades relevantes aqui, como Uberlândia, Pouso Alegre, e também no governo federal. O eleitor muitas vezes esquece com facilidade, então é bom nós estarmos relembrando. Em 2015-16, o Brasil foi uma exceção, foi um dos raríssimos países no mundo que conseguiu fabricar uma recessão cavalar. O produto nosso interno bruto caiu 8%, enquanto o mundo crescia, única e exclusivamente devido PT e corrupção. Será que é isso que nós queremos? E lembrar também que aquela ideia de prosperidade que aconteceu nos anos Lula foi uma ilusão. Aquilo ali é idêntico a um atleta que passa a fazer uso de anabolizante. Num primeiro momento, muita massa muscular, muitas medalhas, muitas conquistas, e depois problema hepático, renal, cardíaco o resto da vida. O que nós tivemos no governo Lula foi exatamente isso. Nenhuma reforma estruturante aconteceu. Ele viveu as reformas do governo Fernando Henrique Cardoso, que deu uma boa arrumada na casa lá na década de 90, pegou o boom das commodities, tudo que o Brasil exportava estava favorecido naquele momento, descoberta do pré-sal, a Copa do Mundo, a Olimpíada que veio para o Brasil e não preparou o Brasil para o futuro. Ficou ali vivendo daquela bonança. E veio depois, com o governo Dilma, a ressaca. E lembrando que tudo isso carregado, recheado de corrupção. Então, eu quero alertar aqui o povo mineiro sobre essa tragédia que pode se repetir. Governador, só para continuar aí nesse aspecto,
do apoio. Ontem o senhor já fez um ato com o presidente Bolsonaro aí em Belo Horizonte, né, na sede da FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Eu queria lhe perguntar, de uma forma objetiva, o quanto o senhor consegue mobilizar a máquina pública, né, ou a máquina política que o senhor detém aí no Estado, para que se consiga não só angariar mais votos, os outros concorrentes aí da eleição presidencial tiveram cerca de 1 milhão somados ali aí em Minas, mas também é uma necessidade que a campanha do presidente Bolsonaro tem de virar votos, quer dizer, de reverter votos. O quanto e como o senhor consegue mobilizar as energias políticas, enfim, o fato de estar comandando o Estado para esse objetivo? Eduardo, nós temos aqui em Minas Gerais a AMM, Associação Mineira dos Municípios. Dos 853 municípios do estado, mais de 820 são filiados a essa entidade, que é presidida pelo Marcos Vinícius, prefeito de Coronel Fabriciano. E os prefeitos de Minas Gerais comeram o pão e a rosca que o diabo amassou na gestão PT aqui até 4 anos atrás. Nós tivemos aqui prefeituras que, em vez de pagar a folha de pagamento, distribuíam cestas básicas para os seus funcionários, porque o PT, naquela ocasião aqui em Minas, não fez os repasses constitucionais. É um fato inédito no Brasil. Não repassou às prefeituras o ICMS, que é de direito delas, o IPVA e o Fundeb, deixando muitas prefeituras aqui literalmente quebradas. Então, não há nada que mobilize mais aqui o nosso Estado do que os prefeitos reeleitos que sofreram isso, e mesmo aqueles que não foram reeleitos, mas que ainda têm a sua força política nas localidades onde atuam, lembrando que tudo isso foi causado pelo PT. E nós estaremos aqui, é lógico, com os nossos deputados eleitos, uma base grande, tanto de estaduais quanto federais, dos partidos com os quais nós temos alianças ou trabalhamos em conjunto, que nesse momento também estão mobilizados. É lógico que a máquina do governo ela está a serviço do mineiro e não de eleição, mas eu saliento que nós estaremos aqui fazendo uma divulgação muito ampla. Estou usando as minhas redes sociais para poder lembrar a tragédia que foi o PT, tanto em Minas quanto no Brasil. Ok, obrigado, governador. Eu queria passar a palavra aí para os colegas, por favor. Governador, queria que o senhor avaliasse o senhor pouco... Você vai, Pedro, ou vou eu? Posso ir? Deixa que eu comecei aqui já. Governador, eu queria que o senhor avaliasse um pouco o resultado do Partido Novo nessa eleição de 2022. O partido perdeu vagas na Câmara Municipal, não ultrapassou a cláusula de barreiras, não vai ter direito à estrutura parlamentar e teve o pior desempenho, um desempenho muito pior do que em 2018 na eleição presidencial. Aonde o partido errou? Pedro, eu te diria que foi uma questão conjuntural. Nós tivemos aí uma eleição polarizada, onde alguns candidatos tiveram uma votação muito expressiva e carregaram, via voto de legenda, uma série de colegas de partido. E como o Novo não participou dessa polarização, ele se manteve mais distante, ele acabou não surfando essa onda. Eu considero que foi uma eleição excepcional. Tivemos muitos deputados estaduais, federais do Novo, que tiveram uma votação muito maior do que outros que foram eleitos. Infelizmente, teve um recuo grande. No caso da Câmara Federal, de 8, o partido recuou para 3, e pelo que eu tenho acompanhado e conversado com os nossos parlamentares, já estamos aí articulando
uma possível fusão com outro partido para que nós tenhamos condição de atravessar esses próximos 4 anos, que sabemos será um período difícil, já que um partido que não alcança a cláusula de barreira fica com uma série de limitações. Mas encaro isso com naturalidade. Vejo que a eleição foi uma eleição excepcional e os próprios números, de certa maneira, indicam isso. Qual partido que vai... Se o Novo não se fundir, o senhor pretende deixar o Novo e ir para outro partido? Porque imagino que em 2026 o senhor deve pensar ou no Senado ou na presidência da República, né? Eu estou muito confortável no Novo. É um partido que eu sempre menciono, isento de escândalos, de problemas, um partido propositivo, nós temos princípios, valores, e eu percebo que nenhum outro partido me deixaria confortável como eu estou hoje no Novo. Confortável no bom sentido, não confortável no sentido de estar aqui relaxado. E o plano para... Qual partido seria essa fusão? Eu sei que eles estão conversando, eu realmente não estou a par de detalhes, mas há alguns partidos que têm situação semelhante ao do Novo, eu não vou saber aqui, mas há já algumas conversas em andamento. E com relação daqui a 4 anos, eu não me preocupo, eu sempre conduzi a minha vida fazendo aquilo que é possível agora. E agora o meu plano é ter aqui um segundo governo muito melhor do que o primeiro, tem um horizonte de 4 anos, e essa questão só vai me ocupar daqui a 3, 4 anos, eu não fico perdendo tempo com aquilo com o qual eu não tenho controle ou que não tem impacto positivo agora. Então, meu foco todo é fazer aqui um segundo governo, uma gestão muito melhor do que a que foi a primeira. E lá na frente nós vamos conversar a respeito. Não sei se eu vou querer continuar na política ou não, eu tenho as minhas questões particulares que eu preciso, estou aqui como um governador voluntário, então, no seu momento adequado, trataremos disso. Governador, eu só queria voltar só a um tema que o Catar tinha introduzido, que é a questão do apoio nesse segundo turno ao candidato Bolsonaro. Diversos municípios pelo país têm a gratuidade de transporte, né, para o eleitor, né? Eu queria saber se o senhor vai conversar com os prefeitos de Minas para que essa gratuidade seja mantida no segundo turno, para que o eleitor mineiro possa chegar, o eleitor mais pobre possa dar o seu voto e, principalmente assim, fazer com que aqueles eleitores que o senhor acredita que serão do Jair Bolsonaro possam se deslocar até as sessões eleitorais. Eu sou totalmente favorável, qualquer obstáculo ao eleitor não é bem-vindo, né? E muitas vezes, para pessoas mais humildes, o preço do transporte público pode ser um obstáculo. Então, eu sou totalmente favorável a que haja essa gratuidade no dia da eleição, para que todos que quiserem votar, mesmo aqueles que estão em dificuldades, possam exercer esse direito que é tão importante. Governador, aqui em São Paulo, a TV Cultura, que é uma TV do estado de São Paulo, ela mantém total independência em relação à programação e à agenda do governo estadual. Mas na TV Minas, a entrevista com o Guilherme Boulos, que foi exibida pela TV Cultura de São Paulo, não foi exibida. Houve censura? Que nós não temos nenhum tipo de censura. Eu estou tomando conhecimento disso agora. Eu teria até de me inteirar. Vale lembrar que a nossa TV Minas aqui também não tem nenhuma interferência na questão de conteúdo, de programação, por parte aqui do meu governo. Eu saliento aqui que o governo liberal, que a coisa que eu mais recebo com naturalidade são opiniões divergentes e críticas. Então, não há nenhuma censura de nossa parte aqui. Teremos de conversar lá com o pessoal da emissora para poder sabermos em que situação está esse programa. Você comentou, eu não entendi direito qual que é o programa. Foi a Roda Viva com Guilherme Boulos, que não foi exibido excepcionalmente. Aqui,
Fui informado aqui agora, foi transmitida ontem. Então, está aí confirmado que não existe censura. Pode confirmar que foi transmitida na data de ontem, dia 6 de outubro. Governador, queria aproveitar. A retórica antipetista, que o senhor ressalta sempre, ela é mais uma retórica para a campanha? Ou, se caso o presidente Lula seja eleito, seja vitorioso nas eleições, o senhor vai mudar esse tipo de comportamento? O senhor chegou a dizer recentemente que todo mineiro deveria ser PT-fóbicos. O senhor prevê como uma relação com o governo federal caso o ex-presidente Lula seja eleito? Aqui em Minas nós temos 853 prefeitos. Nenhum do meu partido. E eu te diria que nós temos um diálogo extremamente positivo, satisfatório, com 95% deles. Só não temos aqueles casos extremistas que são exceção. Então, nós estamos aqui dialogando, estamos aqui abertos. O governo federal, pelo que eu já conheço, também preza pela questão de estar resolvendo as questões de Minas e de outros estados. E Minas é um estado relevante que depende do governo federal, e o governo federal também sabe da importância de Minas Gerais no contexto nacional. Então, nós teremos diálogo, sim, com o novo presidente, mas para Minas Gerais, o presidente Bolsonaro será muito melhor. Eu sempre menciono que existe uma pauta que eu tenho aqui que coincide 70% com aquela pauta do presidente Bolsonaro. E com o PT, talvez essa coincidência seja só de 20%. Então, é muito melhor você trabalhar com quem conversa a mesma língua, com quem acredita nos mesmos princípios, do que com quem está totalmente desalinhado. Mas isso já existiu no passado. Vale lembrar que quando nós tínhamos aqui governo PT em Minas e PT em Brasília, nada foi feito pelo Estado. Pelo contrário, foi quando Minas Gerais ficou arruinado. Então, esse alinhamento também no passado, em que aconteceu, se mostrou desastroso para Minas Gerais. O que vale muito é você ter bons projetos, é fazer uma boa gestão, e aquilo que o governo federal faz em conjunto é sempre bem-vindo. E muita coisa já está encaminhada. Nós temos já o metrô de Belo Horizonte, que está definido, o edital para a concessão da BR-381-262, que é uma obra importantíssima para Minas e Espírito Santo, também já está previsto. Então, eu te diria que as principais pautas que afetam Minas Gerais já estão bem encaminhadas. Governador, ontem os principais economistas do Plano Real, Pécio Arida, Armínio Fraga, que veio depois, mas também participou da equipe, vamos dizer assim, Malan e outros, declararam apoio ao candidato Lula. Né? O senhor disse que Lula foi um desastre. Essas pessoas são as pessoas que criaram a estabilidade financeira dentro do país, depois de um longo ciclo de inflação que o Brasil vivia, equilibrando as contas públicas, etc. Todos eles são identificados, de certa forma, com o liberalismo, que o senhor também diz que defende. O que o senhor acredita o apoio dessas pessoas, né, à candidatura de Lula e não de Bolsonaro? Realmente, eu fiquei surpreso com esse apoio, porque um candidato que quer cancelar, rever as reformas, os avanços que nós tivemos no país, na minha opinião, não deveria ter esse crédito que nós estamos assistindo. Eu continuo aqui com a minha visão. O Brasil teve uma tragédia em 2015-16. Nós fomos um dos raríssimos países do mundo, uma exceção, que conseguiu termos uma recessão de 8% nesse biênio, enquanto o mundo crescia. E única e exclusivamente por causa do PT
e corrupção. Então, me parece que assim não faz sentido. Eu respeito todos esses economistas, mas discordo. Eles dizem que o que contou é a questão da democracia e um princípio liberal, que também o chanceler Celso Laffer, ex-chanceler, fala, que diz que todos devem ser iguais perante a lei. Segundo eles, Bolsonaro, ao brigar com o Supremo e com o Congresso, procura ficar acima da lei ou não obedecer às leis, como ele próprio disse que poderia não fazer em caso do Supremo tomar alguma decisão que o desagradasse. O senhor acha que alguém que, segundo essas pessoas, poderia se colocar fora desse princípio liberal, poderia receber o apoio de um liberal como o senhor? Então, o presidente Bolsonaro muitas vezes pode ser impulsivo nas suas falas, não muito feliz nas suas colocações, mas qual ação concreta, além de palavras, ele fez para afetar a democracia? E será que esses economistas estão esquecendo que Lula sempre trabalhou lado a lado com Maduro, com Fidel Castro? São pessoas que prezam a democracia? Diga-me com quem andas que direi quem é. Será que eles estão ponderando sobre isso? Eu acho isso muito mais perigoso do que algumas falas impulsivas que acontecem. O que aconteceu no passado com o PT foram ações concretas pró-regimes ditatoriais. E me fale se o Bolsonaro já fez alguma aliança com ditadores. Pelo que eu conheço, não. Governador, no primeiro turno, o senhor não apoiou explicitamente o Jair Bolsonaro e surgiu até uma campanha em Minas, que era a campanha Luzema, que aliados seus colocaram na rua, misturando Lula e Zema. Por que no primeiro turno o senhor optou por essa estratégia e só no segundo turno o senhor resolveu apoiar o Bolsonaro? Pedro, por uma questão partidária. Eu sou do Partido Novo, que lançou um candidato à presidência da República, o Luiz Felipe Dávila, e por uma questão de lealdade, eu o apoiei no primeiro turno. Apenas por uma questão de lealdade ou o senhor confiava no programa do ex-candidato Luiz Felipe Dávila, governador? Confio muito. Luiz Felipe Dávila tem todo o conhecimento, prerrogativas para ser um gestor público, governador, presidente, excelente. Aproveitando... Governador, uma coisa é o apoio na eleição, outra coisa é o governo. Eleito Bolsonaro ou eleito Lula, em que lugar o senhor estará? O senhor estará apoiando o governo Bolsonaro ou o senhor estará na oposição ao governo Bolsonaro? Marcelo, eu sempre gosto de comentar que eu fui eleito para o Poder Executivo. Como o próprio nome indica, eu preciso aqui executar as políticas públicas para que o mineiro tenha uma saúde de qualidade, uma educação que funcione, uma segurança que deixe a vida dele tranquila. E como eu venho do setor privado, eu não sou muito de ficar mandando pedras e nem mandando buquê de flores, não. Eu gosto de resolver problemas. Tanto é que eu fui criticado, durante esse meu primeiro governo, de não ter criticado o presidente Bolsonaro como outros governadores. A minha função é melhorar a vida do mineiro. Não é ficar levando pedrada nem buquê de flores em Brasília. Isso eu não vou fazer. Durante a minha vida inteira, eu negociei com bancos, com indústrias. Tinha pessoas que me agradavam e desagradavam. Eu precisava era resolver o problema. Política, para mim, é dentro do parlamento, lá que as pautas precisam ser discutidas. É lógico que, nesse momento, estou apoiando o presidente Bolsonaro, porque as propostas dele, no meu entender, são muito melhores do que a proposta do adversário dele. E, com o tempo, se ele fizer algo com o qual eu não concorde, como eu já fiz, eu vou estar alertando ele também. Então, para mim, é um pouco diferente. Eu que não sou esse político de carreira, que sempre fica ali tentando ter um oportunismo, não é muito o meu mundo.
Governador, uma questão que afeta muito os mineiros, principalmente as pessoas como o nosso Eduardo Catar aqui, que são ali de Belo Horizonte. O senhor, durante a campanha eleitoral, o senhor disse que pretende diminuir o peso da mineração na economia de Minas, criando mecanismos para que isso possa acontecer, compensando os municípios. Mas, ao mesmo tempo, pouco antes do início da campanha, o senhor autorizou, né, que a Tamisa fizesse por 3 anos, tivesse a concessão por 3 anos da mineração na Serra do Curral. O senhor pretende rever essa decisão da Serra do Curral e como é que essa decisão vai se adaptar a esse desejo do senhor de diminuir o peso da mineração na economia mineira? Marcelo, primeiro nós temos diversificado a economia mineira. Nós já atraímos para Minas Gerais, nesse meu governo, 260 bilhões de reais. Só para efeito de comparação, o último governo atraiu 28. Então, é provável que eu conclua esse meu primeiro governo com um número 10 vezes maior do que o governo anterior. E boa parte desses investimentos são para setores de não mineração. Então, a economia do Estado está se diversificando e dependendo cada vez menos da mineração. Segundo ponto, na minha gestão, apliquei aqui a maior penalidade da história a uma mineradora, 37,5 bilhões de reais, devido à tragédia de Brumadinho. Se tem alguém que penalizou o minerador em Minas Gerais, fui eu. O governo PT Pimentel não fez quase nada com relação à tragédia de Mariana, que inclusive eu estou revendo e que em breve deverá ser anunciada. Agora, quando você tem uma mineradora que atende todos os quesitos técnicos ambientais, você deve ou não aprovar o projeto dela. E nós estamos, vale lembrar, providenciando o tombamento do monumento que é a Serra do Curral. Vale lembrar que essa mineração não é na Serra do Curral, é nas proximidades. E no ano eleitoral, como foi 2022, me parece que é um ano muito susceptível, sujeito a notícias desvirtuadas, tipo fake news, para poder causar impacto na eleição de alguém que era o favorito. Então, fica muito claro aí o contexto de tudo que aconteceu. Governador, nós vamos caminhar aqui para o encerramento. Eu sei que o senhor está bastante ocupado, né? Mas eu queria só aproveitar esse assunto mineração para fazer uma pergunta objetiva. Há uma demanda antiga do poder público em Minas, que é a questão do CEFEM, dos royalties do minério de ferro, né? É uma demanda antiga para que haja mais equivalência dos royalties, enfim, que as mineradoras recompensem mais o Estado e os municípios pela exploração do minério, que é bastante degradante ao meio ambiente, a gente sabe, além de outras questões. Eu queria saber se o senhor está disposto a fazer uma mobilização efetiva sobre isso, que é sempre uma pauta aí das bancadas mineiras, do governo de Minas, mas que, do ponto de vista prático, não avança no Congresso. Eduardo, como a atividade minerária é diferente de uma atividade agrícola, industrial, porque ela só tem uma safra, né? Você tirou, acabou. E geralmente fica ali o buraco e uma área que teve, por mais cuidado que se tenha tido, impacto ambiental. Então, eu sou favorável a uma CEFEM maior, mas cuja aplicação precisa ser revista. Como se trata de um recurso findável, você necessariamente teria de colocar essa CEFEM num fundo em que ele só pudesse ser utilizado para investimentos, diferentemente de custeio, que é o que ocorre na maioria das vezes. Nós tivemos aí, num período recente, histórias trágicas de municípios do Rio de Janeiro, que com o boom do petróleo, apesar de receberem recursos abundantes, em vez de melhorar a vida da sua população, pioraram, porque o recurso foi usado de forma totalmente distorcida. Então, eu sou favorável, sim,
para que esse recurso seja investido em infraestrutura, em obras que possam oferecer um futuro melhor para a população e não na criação de cargos. Ok, governador, muito obrigado pela sua participação, por ter nos atendido, pela sua atenção. A gente agradece e estamos aí à disposição. Bom dia aí para vocês, bom final de semana, foi um prazer escutá-los. Tudo de bom. Prazer foi nosso. Governador. Também, governador. Prazer. Obrigado, Tchau, tchau.